Olá, aqui discípulos! Tudo bem com vocês? Você já pegou sua mochila, sua Bíblia e seu passaporte? Então vamos embarcar nessa aventura? Olá, que discípulos! Nós estamos aqui mais uma semana nos encontrando e nós estamos aqui para falar de recomeços. Eu estou aqui com um uniforme de obra, um macacão e um capacete. Sobre qual personagem da Bíblia que você acha que eu vou falar? Eu vou falar sobre uma construção. Quem se lembra de alguém aí? Escreve lá no chat. Quem será? Um homem que quis recomeçar a construção de um muro. Quem era este homem? Quem sabe? Muito bem, você escreveu aí no chat. Neemias. Lá em Neemias, diz assim no capítulo 1, no versículo 11. Naquela época, eu era o copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei. Ou seja, ele servia todos os dias o rei. E a Bíblia nos diz que Neemias servia o rei com um sorriso no rosto. Neemias estava sempre feliz em estar a serviço do rei. E o serviço de Neemias não era lá muito fácil. Sabe por quê? Quando Neemias servia o rei, ele tinha que fazer uma coisa. Primeiro, ele ia servir o vinho para o rei. Ele colocava primeiro uma porçãozinha em um copo na frente do rei e ele bebia. Isso. Neemias tinha que beber o vinho primeiro que o rei. Por quê? Porque se alguém quisesse envenenar o rei, o copeiro experimentava e ele acabava sofrendo aquele envenenamento. E o rei aí não ia beber daquele vinho. Era fácil ser copeiro? Não, era uma situação bem difícil. Mesmo assim, Neemias, a Bíblia diz que ele servia o rei com muito prazer. E depois dele provar o vinho, aí ele enchia a taça do rei com o vinho e oferecia ao rei. Mas certo dia, Neemias estava nos seus aposentos. E Neemias, quando estava lá, chegou uma pessoa para visitar ele. Sabe quem era? Vamos ler aqui. Eu vou ler para vocês. Aqui diz assim, no capítulo 2 de Neemias, no mês de Nissan, versículo 1, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes havia estado triste na presença dele. Nesse dia que Neemias foi visitar o rei, ele estava triste. Mas ele não devia estar feliz? Ele não tinha recebido a visita do irmão dele? Então, crianças, lá no capítulo 1 diz assim, que quando Neemias recebeu a visita do seu irmão, Anani, aconteceu uma coisa. Neemias estava todo feliz e falou, e aí, Anani, como é que está o nosso povo lá em Jerusalém? Como é que estão aqueles que não foram presos? Aqueles que ficaram lá em Jerusalém, que não foram levados como escravos? E aí, sabe o que o irmão de Neemias disse? Disse assim, olha, lá em Jerusalém está tudo muito triste. Está todo mundo sendo humilhado. Eles estão muito tristes. Os muros de Jerusalém estão todos destruídos. Sabe? Tá tudo em pedaço. Tudo desmontado. E as portas da cidade foram queimadas. No capítulo 1, quando Neemias recebeu essa notícia, a Bíblia diz que Neemias chorou. E ele ficou muito triste. E ele jejuou e orou e pediu a Deus que Deus desse para ele uma oportunidade dele ajudar o povo dele, a terra dele, onde os pais dele haviam sido enterrados. Neemias ficou muito entristecido. Por isso que aqui no capítulo 2, no versículo 1, quando Neemias vai se apresentar diante do rei, ele chega lá assim, muito triste. E sabe o que aconteceu, crianças? O rei olhou para Neemias e disse assim,
você não está doente, mas está com o rosto muito triste. E o rei diz para ele assim: isso só pode ser tristeza de coração. O que aconteceu? E aí Neemias virou para o rei e disse assim: ó rei, eu estou triste porque a cidade onde os meus pais foram enterrados, a minha terra natal, está com os muros todos derrubados, as portas foram queimadas, e isso deixa o meu coração muito triste. Sabe o que aconteceu, crianças? O rei virou para o copeiro, aquele que lhe servia vinho, e disse assim: o que é que eu posso fazer por você? E do lado do rei estava sentada a rainha. Então Neemias orou a Deus e pediu a Deus que lhe desse sabedoria para falar com o rei. E Neemias olha para o rei e diz assim: tem uma coisa, Senhor, ó rei, que vives. Ó rei, tu que reinas e vives, tem uma coisa que eu gostaria de te pedir. Que o Senhor me permitisse que eu voltasse para minha terra e pudesse estar ali, junto com o meu povo, reconstruindo os muros. E o rei virou para ele e falou assim: e Neemias, quantos dias você vai ficar lá? E Neemias marcou um prazo e o rei deixou que ele fosse. E além do mais, Neemias pediu que ele lhe desse cartas para que ele apresentasse por onde ele fosse passando, dizendo que o rei tinha permitido que ele voltasse a Jerusalém. E assim Neemias foi. E o rei não só deu cartas, deu também material. Pegou um monte de material, colocou sobre os burros, e lá foi Neemias com todo aquele material e voltou para a terra dele. Quando Neemias chegou lá, a primeira coisa que ele fez, ele foi inspecionar os muros. Ele foi passando visita e foi olhando aqueles pedaços caídos, aquelas ruínas. E Neemias primeiro foi vendo o que ele tinha que fazer. Ele não chegou lá já pegando martelo, batendo, pegando peça. Ele não chegou assim, não. Ele foi muito inteligente. Neemias primeiro foi ver o que estava acontecendo, como é que aquilo estava. Foi olhando todas aquelas partes e aí ele teve um plano. Ele parou, pensou numa estratégia de como fazer aquilo. A segunda coisa que Neemias fez foi que ele juntou o povo e distribuiu o trabalho. Uns ele pegou para ir carregando as pedras, outro ele pegou para ir assentando, e assim Neemias organizou o seu trabalho. E lentamente os muros começaram a ser reconstruídos. E a cidade foi sendo reconstruída, todos os muros da cidade. E Neemias continuou ali a obra, cada um fazia uma parte do serviço. E você acha que foi fácil? Que foi só chegar lá, pegar as pedras, cada um fazer o seu trabalho e tudo foi acontecendo bem? Você acha que foi assim tão rápido? Não, crianças. Tinham 2 homens, que a Bíblia diz, Sambalate e Tobias. Nome esquisito, né? Sabe por quê? Eles eram esquisitos mesmo. Sambalate ficava mandando gente lá enquanto Neemias estava trabalhando, dizendo assim: olha, Neemias, desce aqui para falar comigo. Isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Neemias, para com isso, para com isso. O que você está fazendo? Neemias não deu ouvido. Mandava com que os enviados de Sambalate descessem e diziam assim: diz para ele que eu estou ocupado, eu estou trabalhando. Tobias também era outro, que dizia assim: olha, mandava os homens dele, vai lá e fala para Neemias que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, não vai dar certo, para com isso, porque nós não vamos deixar, isso não vai acontecer. E Neemias continuava firme no seu propósito, trabalhando, determinando quem fazia cada coisa, e dizia assim: pode voltar lá para Tobias e dizer para ele que eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para pensar no que ele está me dizendo. Sabe o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas vezes, quando a gente está passando por problemas, assim como Neemias tinha um problemão para resolver, reconstruir todo aquele muro, você para, primeiro faz que nem Neemias, quando você tiver com uma aflição. Ora, jejua, pede a Deus. Deus deu a estratégia para Neemias. Foi Deus que colocou no coração de Neemias de primeiro ele inspecionar o muro, ver o que estava acontecendo, olhou direitinho, depois distribuiu o trabalho e focar. Neemias estava todo o tempo em oração,
ouvindo o que Deus tinha para dizer para ele. E aí, sabe o que aconteceu? Dia após dia, o muro foi sendo reconstruído. Sanbalate ficava mandando lá os homens dele. Tobias também às vezes mandava. E ele não se preocupava. Sempre ele mandava os homens voltar e dizia assim, eu estou ocupado. E Neemias continuou firme no propósito dele. E Neemias, dia a dia, foi ali reconstruindo os muros. E sabe o que aconteceu, crianças? Em 52 dias, 52 dias, todos os muros estavam reconstruídos. E nesse momento, Neemias reuniu, depois que todos os muros foram reconstruídos, ele reuniu todo mundo na praça central. E ele pediu que Esdras, o levita, o escriba, pegasse a palavra, pegasse ali os pergaminhos, a escritura, e começasse a ler. E Esdras começou ali a ler a palavra de Deus para aquele povo. E o povo pôde, através da vida de Neemias, se lembrar de quem era o Deus de Israel. Eles puderam ali, sentados naquela praça, contemplando aquele muro enorme que havia sido reconstruído por eles. Em apenas 52 dias, eles puderam estar ali sentados, orando e ouvindo a palavra que Esdras ia lendo. E eles puderam se lembrar do Deus de Israel, do Deus que tinha dado aquela terra para eles. Naquele momento, aquele povo foi sendo lembrado de quem era Deus. E eles puderam sentar ali, ouvir a palavra e olhar e entender que tudo aquilo só tinha sido possível em 52 dias porque Deus estava lá. Agora eu tenho algumas perguntas para você sobre essa história. Senta aí e me responde. O que era mesmo Neemias, do rei Artaxerxes? Qual era a função dele? Quem sabe aí? Quem sabe eu falei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Isso mesmo. Lá em Neemias 1:11 diz assim, naquela época eu era o copeiro do rei. Ele servia vinho ao rei. Outra pergunta aí para você. Vamos lá. Qual notícia deixou Neemias triste sobre Jerusalém? Onde é que está isso? Lá no mesmo capítulo 1 de Neemias, no versículo 2, 3 e 4, diz assim que o seu irmão Anani veio com umas pessoas de Jerusalém e ele então perguntou, como é que está o povo lá, todo animado? E aí seu irmão disse que eles estavam sofrendo, estavam sendo humilhados e que eles estavam sofrendo muito. Foi essa notícia que deixou o coração de Neemias muito triste. Outra pergunta para ver se você ficou todo o tempo ligado aí. O que Neemias fez assim que ficou sabendo da situação de sua terra? O que ele fez? Saiu correndo para falar com o rei e pedir um favor? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele correu? Não. Quem falou que ele sentou, chorou, jejuou e orou, acertou. Neemias ficou ali, ouviu aquela notícia, ficou com o coração triste, chorou. E na presença do Senhor ele disse, começou a orar, começou a jejuar e ele disse assim para Deus, Deus, eu sei que nós pecamos contra ti, o meu povo pecou, meus pais pecaram, eu pequei contra o Senhor. Mas se o Senhor achar graça em mim, me permita, Senhor, fazer alguma coisa pelo meu povo e pela minha cidade. E ali Neemias gastou tempo na presença do Senhor. Foi isso que Neemias fez. Ele não saiu correndo. Às vezes, quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente tem um problema, a vontade da gente é sair correndo para resolver. Mas espera aí, pensa. E pensa em quem é que pode te ajudar a resolver isso. Só tem uma pessoa, Deus. Gaste um tempo orando antes de sair correndo. Faça como Neemias. Outra pergunta para você. Como o rei reagiu quando soube do desejo de Neemias em ajudar na reconstrução dos muros? Como será que o rei ficou? Será que ele falou, não, Neemias, pode parar. Você está aqui trabalhando para mim, você tem que me servir o vinho, não vou deixar você ir não. Foi assim? Não, não foi assim. O rei disse, vai, Neemias, quanto tempo você precisa? E ele disse quanto tempo precisava. E aí, Neemias pôde ir. O rei permitiu que ele fosse. Outra coisa, como Neemias ajudou o seu povo?
Ele pediu a autorização do rei, pediu as cartas e o rei lhe deu o material. E ele voltou para Jerusalém. Primeiro ele inspecionou o muro, viu o que tinha. Depois ele separou o trabalho e aí ele começou a executar a reconstrução dos muros. Neemias pôde ajudar o seu povo. Agora você deve estar perguntando, o que essa história tem a ver comigo? O que será que Deus quer comigo com essa história? Será que Deus quer alguma coisa com você? Será que Deus espera alguma coisa de você? Assim como Deus contou com Neemias para reconstruir os muros, será que Deus conta com você para alguma coisa? Sim, crianças, é claro. Ele conta com você, porque Ele quer te usar para reconstruir vidas. Assim como Neemias foi usado para reconstruir os muros, Deus quer que você seja usado para reconstruir as vidas que estão ao redor de você. Sabe, você não tem um muro da sua cidade destruído, mas você pode ter pessoas ao seu redor que estão destruídas, precisando de uma palavra. E você, que conhece a Jesus, olha aqui, você é esse azulzinho aqui, que tem essa cruz vermelha no seu coração. Porque quando você recebe Jesus, você tem marca. A Bíblia diz que você tem a marca da promessa, o selo. E Deus quer te usar para que você reconstrua a vida dos que estão quebrados à sua volta, dos que estão tristes. Deus quer usar você, assim como os Neemias, para que as pessoas se voltem. Aqui tem uma estrela grande aqui que representa Deus, para que as pessoas se voltem para Deus. Deus quer usar a sua vida para reconstruir pessoas. E agora, eu quero dizer para você que nós precisamos orar, assim como Neemias. E para isso eu tenho aqui alguns pedidos de oração. O primeiro, lembre-se de apresentar para Jesus todos os problemas que você e a sua família estão empreitando. Outra coisa, peça ao Senhor para lhe mostrar como ser um cooperador do reino de Deus. Vamos orar agora? Peça para Jesus pela sua família e para que você seja um cooperador como Neemias foi. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor quer me usar. Senhor, que eu possa ser como Neemias, que todas as vezes que eu tiver um problema, que eu pare e busque ao Senhor, que em primeiro lugar eu ore e pergunte: Senhor, como eu posso ajudar a minha família? Como eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor? Senhor, me usa para reconstruir vidas, assim como o Senhor usou Neemias para reconstruir o muro de Jerusalém. Me usa, Senhor, para ajudar os meus amigos que estão tristes nesse momento. Me usa, Senhor, para ajudar os meus pais que estão enfrentando problemas. E que em todo o tempo, quando eu tiver um problema, que a primeira pessoa que eu busque seja o Senhor. Eu oro crendo que o Senhor vai comigo, assim como o Senhor foi à frente de Neemias, me ajudando a reconstruir vidas que eu encontrar no meu caminho, que precisam da tua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vocês sabem qual é o versículo nosso de hoje? Está lá em Isaías 41:6. Diz assim o nosso versículo de hoje: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. Então, Deus quer que você ajude aí os seus amigos e diga para eles: seja forte. Aqui no meu desenho, na minha Bíblia, eu tenho aqui 4 palavras. Eu tenho escrito aqui: união, amizade, força e empenho. Foi de tudo isso que Neemias precisou para reconstruir os muros. E agora eu quero te desafiar a fazer uma coisa. Desenha aí numa folha como se fosse um muro. Isso mesmo, faz um muro. E aí você vai escrever em cada tijolinho uma palavra de empenho. Você vai escrever aí: união.
Porque para reconstruir o muro, Neemias precisava que as pessoas estivessem unidas. Outra coisa que você vai escrever, força. Ele precisou de força para levantar o muro. Outra coisa, empenho. Vai pensando aí em palavras que te ajudariam a resolver os problemas da sua vida e escreve lá no muro. E põe num lugar lá no seu quarto para que você olhe e se lembre de que você é capaz e que Deus quer te usar assim como ele usou Neemias para reconstruir os muros. Quem aí gosta de brincar? Tá, todo mundo já ouviu bastante lição hoje. E agora nós vamos para o momento da nossa brincadeira. Pega aí um balde de Lego bem cheio. Isso mesmo. Eu tô separando aqui porque você vai dar peças para os nossos participantes. Isso. Você vai pegar aí o seu balde de Lego, vai dividir pelas pessoas que estão na sua casa. Vamos dizer que sim. Você vai pôr um montinho de Lego para você, um montinho de Lego para o seu irmão, e um montinho de Lego para o papai, e um montinho de Lego para sua mamãe. E aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão todos com a mão para cima, e aí você conta 1, 2, 3, valendo. Quando você disser valendo, todo mundo sai encaixando o Lego, tentando montar o muro. E eu vou dizer para você, vai valer 1 ponto quem montar o muro primeiro. Vai valer 2 pontos quem você achar que fez o muro mais forte, mais resistente. E 5 pontos para o muro mais bonito. E aí você vai somar esses pontos e vai ver quem da sua família ganhou. Você vai fazer isso várias vezes. E aí você vai se lembrar toda vez de que você precisa de união, força, empenho, de amigos, de amizade e da força que vem do Senhor para que você resolva todos os problemas da sua vida. Gostaram? Essa brincadeira é bem legal. Aí no papel, na folha que o Kids mandou, mostra para você como você vai fazer essa marcação de pontos nessa brincadeira. E eu quero dizer para você que juntos somos melhores. Até a próxima semana. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa o seu joinha aqui embaixo, ok? Pede para o papai ou a mamãe se inscrever no canal, assim você fica por dentro de tudo que acontece no Kids Simples. Até a próxima aventura!